Então, bom dia, meninos, e nós vamos começar nossa aula de hoje, tá bem? Fazendo a correção das atividades que eles foram passadas. Nós vamos fazer a correção das questões de número 1 a 10, e na próxima aula a gente faz as de número 11 a 20, com o intuito, então, de fazer uma revisão de todo o conteúdo trabalhado semestral para a prova final oficial 2. Então, a primeira questão está: nos casos de crime de responsabilidade do presidente da República, é responsável por admitir a acusação Câmara dos Deputados, Senado Federal, STJ, bem como STF. Nós vimos que o juízo de admissibilidade, quando nós estamos diante dos crimes contra o Douglas entrando, quando nós estamos diante dos crimes realizados pelo presidente da República, nós vimos que o presidente da República ele pode realizar dois tipos de crimes: os crimes comuns e os crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade serão processados e julgados pelo Senado Federal, né? Que nós vimos que se há possibilidade de acusação e condenação em crime de responsabilidade, logo pode haver o pleito em relação ao impeachment. E, havendo, então, o impeachment, ele não será processado e julgado pelo Supremo, ele será julgado e processado pelo Senado. Mas, em relação específica ao julgamento do impeachment, haverá a presidência feita pelo presidente do STF, a presidência da sessão, mas o julgamento é feito pelo Senado Federal. E nós vemos que se porventura o presidente da República ele comete crimes comuns, aí sim ele será processado e julgado pelo STF. Mas antes de ele ser julgado pelo STF em crimes comuns ou pelo Senado em crimes de responsabilidade, existe o que nós chamamos de juízo de admissibilidade, que é aquele órgão que poderá receber a denúncia ou não contra o presidente da República. E aí é essa questão do número 1. E aí, de acordo com o artigo 86 do Código Civil, aí vocês podem ir anotando o artigo na frente da questão, se vocês não anotaram o artigo. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então, de acordo com o artigo 86 da Constituição Federal, a resposta de número 1 é a letra A, Câmara dos Deputados. Nos crimes de responsabilidade do presidente da República, é responsável por admitir a acusação. Então, o juízo de admissibilidade, seja nos crimes de responsabilidade ou nos crimes comuns, tem que ser feito pela Câmara dos Deputados, a ser recebida pela votação de 2/3 dos membros da Câmara. Ok, turma? Tudo bem? Bom dia, Douglas, seja muito bem-vindo. Qualquer dúvida, vocês abrem o microfone e conversem comigo, tá? Questão de número 2. Mévio gostaria de ser prefeito da cidade em que nasceu e reside até hoje, em Campinas, São Paulo. Para tanto, Mévio deve ter pelo menos 18, 21, 30 ou 35 anos. Eu disse aos senhores que parece ser uma questão muito boba, né? Mas ela sempre é cobrada muito em prova. Todas essas questões que eu estou passando para os senhores, umas mais fáceis, nas questões de número 1 até 10, outras um pouco menos fáceis nas questões de número 11 a 20, que vamos fazer na semana que vem, são questões de concurso. Todas foram questões de concurso. Eu não fiz nenhuma questão para demonstrar para os senhores que existem questões simples e questões menos simples, mas que a questão é: imagine vocês daqui a 4 anos, 3 anos e meio, fazendo uma prova da OAB, 4 anos, 5 anos, né? 4 anos e meio, fazendo uma prova da OAB. Com tantas questões, com tantas matérias que vocês já estudaram agora em segundo, em terceiro período, será que os senhores lembrariam a questão da idade? Não se esqueçam, essa questão da idade, ela é cobrada
E essa questão da idade, ela é muito enfatizada pela Constituição Federal, tanto na questão do poder legislativo e executivo para assumir cargos, bem como lá no Poder Judiciário, quando nós estamos estudando os órgãos. Quantos anos pode ter um ministro do Supremo? Quantos anos poderá ter um ministro do STJ para que ele possa assumir um cargo do STJ? Então, isso é sempre cobrado, não se esqueçam. E isso, daqui 4 anos, pode gerar um esquecimento aos senhores. E quando vocês poderão estar estudando, vocês vão pensar, nossa, é algo tão simples que não é cobrado. É cobrado. É cobrado. Inclusive, ontem, uma aluna estava estudando para uma prova e fazendo questões da OAB. E ela me mandou o print da questão no direct do Instagram. Justamente era uma prova, que eu não lembro mais o ano, da OAB, em que ela estava fazendo, caindo essa questão. É uma aluna que já está adiantada, né, já está para fazer a prova da OAB e fazendo resoluções de questões de OAB. Ela me mandou, Dani, eu me recordo disso aqui seu. Então, não se esqueçam disso, tá? Então, as idades mínimas vocês precisam saber. Então, o médio gostaria de ser prefeito. Então, a gente sabe que para ser presidente da República, bem como senador, idade de 35 anos. Governador, idade mínima de 30 anos, tá? Para ser vereador, idade mínima de 18 anos. E o resto que sobrou. O que sobrou, Dani? Deputados federais, deputados estaduais, bem como prefeito, idade mínima de 21 anos. Então, questão 2, letra B, artigo 14, parágrafo 3º, inciso de número 6. Vamos lá. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei. Inciso de número 6, a idade mínima de A, 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. B, 30 anos para governador, vice-governador de estado e Distrito Federal. C, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E letra D, 18 anos para vereador. Então, a questão certa é letra B, tá? 21 anos. Também, idade mínima. Olha lá, as idades mínimas de elegibilidade para prefeito e senador são, respectivamente. Então, artigo 14, parágrafo 3º, inciso de número 6, que fala sobre idade. E aí está me perguntando, prefeito. Prefeito você já sabe que é 21 anos, que está no inciso C, na letra C. E para senador. Senador, letra A, 35 anos para presidente e vice-presidente da República. Então, 35 anos para senador e 21 anos para prefeito. Letra B, tá? As idades mínimas de elegibilidade para prefeito e senador são, respectivamente, letra B, 21 anos para prefeito e 35 anos para senador. Artigo 3º, parágrafo 3º, inciso 6, letra A e C da Constituição Federal. O presidente do Conselho Nacional de Justiça deverá ter, então, olha só, tá vendo? Nós saímos do poder executivo e vamos lá para o poder judiciário, tá? Então, de acordo com o artigo 101 e 103b da Constituição Federal, quando ele dispõe sobre o Conselho Nacional de Justiça. Então, vamos lá. O presidente do Conselho Nacional de Justiça deverá ter pelo menos, tá? Artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se por 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de idade notável, saber jurídico e reputação ilibada. 103, eu li o 101 porque ele está fazendo remissão ao Poder Judiciário. Artigo 103b. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros, com um mandato de 2 anos, admitida uma única recondução, tá? E aí, diante desses artigos
101, 103B e o enunciado 61 do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ele tem que ter, no mínimo, 35 anos. Por que isso, meus queridos? Por que isso? Prestem atenção. Porque a Constituição Federal, ela não traz qual é a idade mínima que tem que ter o presidente do Conselho Nacional. Não tem dispositivo legal que fala sobre isso. Contudo, o que acontece? Tá? O presidente do Supremo Tribunal Federal é o próprio presidente do Conselho Nacional de Justiça. Então, quem assume a presidência do Supremo Tribunal Federal assume a presidência do Conselho Nacional de Justiça. E aí, pelo artigo 101, se nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhido dentre os cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65, eu sei que o presidente do Supremo, ele tem que ter no mínimo quanto? 35 anos. Então, portanto, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, que é a mesma pessoa que exerce o mesmo cargo da presidência do Supremo Tribunal Federal, logo também, por uma questão analógica, ele precisa também ter, no mínimo, 35 anos. Essa é uma das pegadinhas mais cobradas em prova, porque a Constituição Federal não traz, portanto, a idade mínima daquele que vai ser o presidente do Conselho, mas de forma analógica e por uma interpretação extensiva, e aí o enunciado 61 do Supremo, tá? Rezou, então, que, portanto, precisa da idade mínima de 35 anos, uma vez que o presidente do Supremo Tribunal Federal precisa ter, no mínimo, 35 anos e, no máximo, 65 anos. Então, significa, bebendo uma água, perdão, que o presidente do Conselho Nacional de Justiça ele também tem que ter, no mínimo, 35 e, logo, no máximo, 65 anos de idade. Então, questão 4, letra D, artigo 101, 103B da Constituição Federal e enunciado 61 do Supremo Tribunal Federal. Questão de número 5. Qual dos seguintes órgãos não está vinculado ao Poder Judiciário? Tá? Então, nós estamos querendo saber quais são os órgãos que compõem o Poder Judiciário. E, para isso, nós temos o artigo 92 da Constituição Federal. São órgãos do Poder Judiciário. Inciso de número 1, Supremo Tribunal Federal. 1A, Conselho Nacional de Justiça. 2, STJ. 3, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. 4, Tribunais e Juízes do Trabalho. 5, Tribunais e Juízes Eleitorais. 6, Tribunais e Juízes Militares. 7, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal. Então, portanto, de acordo com o artigo 92 da Constituição Federal, o Tribunal de Contas da União, TCU, ele não é órgão vinculado ao Poder Judiciário. Então, portanto, qual dos seguintes órgãos não está vinculado ao Poder Judiciário? Letra C, Tribunal de Contas da União, de acordo com o artigo 92 da Constituição Federal. Tudo bem? Questão de número 6. Conforme estabelece a Constituição Federal, são 2 exemplos de cargos públicos privativos de brasileiro nato. Peço muito cuidado aos senhores também, tá? Sempre eles pedem a questão da idade e a questão se são brasileiros natos ou naturalizados. Não esqueçam disso. E essa questão, meus queridos, da idade e da questão de poder assumir o cargo e ser brasileiro nato ou naturalizado, essa questão está lá dentro da teoria geral do Estado, que nós estudamos como forma de revisão no início do semestre. Então, sempre quando falar para os senhores, nato, naturalizado, questões de elegibilidade, analfabeto, pode ou não pode assumir, a idade, isso tudo vai estar lá no artigo 12 e 14 da Constituição Federal. Então, não se esqueçam disso. Falou se é para assumir o cargo, é brasileiro nato ou naturalizado. Falou das questões de elegibilidade, das questões de direito político,
artigo 12 e artigo 14. Vocês não precisam ficar indo lá procurar lá dentro do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, porque não vai estar, tá? Porque as questões de idade e questões de cargos privativos de brasileiro nato ou tutelado, artigo 12 e artigo 14. Então, coloque essa ressalva também no caderno de vocês. Então, vamos lá. Questão de número 6. Conforme estabelece a Constituição Federal, são 2 exemplos de cargos públicos privativos de brasileiro nato. Então, artigo 12. São brasileiros natos. Inciso de número 1, são brasileiros naturalizados. Inciso de número 2. Aí eu tenho o parágrafo 3º. São privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, Forças Armadas e ministro da Defesa do Estado. Então, esses cargos são de brasileiros natos. Vocês precisam saber isso, tá? Então, conforme estabelece a Constituição Federal, são 2 exemplos de cargos públicos privativos de brasileiro nato. Artigo 12, parágrafo 3º. Letra A, ministro do Supremo Tribunal Federal e das Forças Armadas. Letra B, deputado federal, tá? Olha aqui. Olha a pegadinha. Letra B, deputado federal. Deputado federal, ele não precisa ser brasileiro nato, ele pode ser naturalizado, é o presidente da Câmara, é o presidente. Então, presidente do Senado, e aí acompanha o vice, que eu sei que o acessório acompanha o principal, presidente da Câmara e presidente do Senado. Então, compete a presidência, quem exerce o cargo de presidência, o presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado. Ministros, somente ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão máximo. Carreira diplomática, Forças Armadas e Estado de Defesa. Tá? Então, deputado federal, letra B, errôneo. Letra C, de senador da República, falso, é presidente do Senado. Letra D, deputado federal e deputado estadual, forma errônea. Então, questão de número 6, letra A, artigo 12, parágrafo 3º. 7, mais uma questão sobre o Conselho Nacional de Justiça. Falou em Conselho Nacional de Justiça, vocês têm que lembrar do artigo 101A e 103B. Por quê? Porque o artigo 101A e 103B foi inserido à nossa Constituição Federal quando o Conselho Nacional de Justiça foi criado e passou a ser um órgão vinculado ao Poder Judiciário. Então, até então, nós não tínhamos. Perdão, não é o 101A. Cadê o artigo que eu quero falar para vocês? Onde que falava do Conselho Nacional? É o 103B, né? E tinha o outro. Sumiu, peraí só um minutinho. Não, perdão. É o 90... Só um minutinho que eu estou procurando, meus queridos. Perdão, é o 103B e o 92, inciso 1A. Foi essa a minha confusão. Então, todas as vezes que fazem Conselho Nacional de Justiça, tá? Vocês nunca esqueçam. Vocês vão no artigo 92, inciso de número 1, e aí foi acrescido o 1A, tá? O Conselho Nacional de Justiça como órgão vinculado ao Poder Judiciário, e o 103B, que traz um número. Então, o 103B, Conselho Nacional de Justiça, compõe-se por 15 membros, com mandato de uma recondução apenas. Então, o Conselho Nacional de Justiça possui quantos membros? 11? Não. 11 membros é STF. 7 membros? Não. 7 membros é lá dos tribunais superiores. 11 membros? Não. Bom, letra C, 15 membros, que possui mandato de quantos anos? 2 anos, admitida uma única recondução. Então, artigo 103, letra B, o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma única recondução. Então, não se esqueça, como eu já disse para vocês, essa questão de idade,
a composição dos membros e se esses membros podem ser brasileiros natos ou naturalizados, cai em prova. Por isso é que eu trouxe muitas questões, tá? A respeito disso. Vocês viram que a questão de número 1 até a questão de número 7 foi só falando sobre isso. Então, aquele quadro do Poder Judiciário que eu trouxe para vocês, quais são os órgãos? Vocês precisam saber, dentro daquele órgão, quantos membros eu tenho e qual é a idade deles e se eles podem ser brasileiros natos ou naturalizados. É isso que vocês precisam saber. Isso despenca em prova, principalmente em prova de OAB, tá? E em relação ao poder executivo e ao poder legislativo, não esquecer do artigo 14, que traz as questões de idade em relação à elegibilidade daquela pessoa, tá certo? Questão de número 8, revisional que nós fizemos no início do semestre. São fundamentos da República Federativa do Brasil, exceto pluralismo político, soberania, cidadania, a erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades sociais. Então, nós vimos que os fundamentos da Constituição Federal encontram-se no artigo 1º. E não confundam, porque no artigo 3º nós temos os objetivos. Enquanto o artigo 1º traz os fundamentos, o artigo 3º traz os objetivos da República, tá? Então, não se esqueçam, porque em uma prova, o que eles vão fazer com os senhores? Eles vão misturar os fundamentos que estão presentes no artigo 1º com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que encontra-se no artigo 3º da Constituição Federal, e vai pedir um ou outro, tá? Então, aqui, olha lá, pediu os fundamentos. Só que quando o examinador elencou os fundamentos, ele elencou, ao meio dos fundamentos, um objetivo fundamental, que é do artigo 3º. Então, artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, veja que o único que não coaduna é a letra D, porque a letra D, tá? Ela, na verdade, constitui objetivos fundamentais da República Federativa. Artigo 3º, inciso de número 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, de acordo com o artigo 3º, inciso de número 3, tá? A questão de número 8 é a questão errônea. Por quê? Porque ela trata do objetivo fundamental e não dos fundamentos. Os fundamentos encontram-se no artigo 1º. Tudo bem? Questão de número 9. Em relação aos direitos políticos. Olha, Dani, falou direitos políticos, falou questão de elegibilidade. Eu vou já direto para o artigo 14 da Constituição Federal. Então, em relação aos direitos políticos, o analfabeto. Tá? Então, o que nós vimos? Nós vimos que o voto ele é obrigatório e com valor igual para todos. Então, todos têm direito de votar. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei. Mediante, inciso de número 1, plebiscito, 2, referendo, 3, iniciativa popular. Artigo 1º, parágrafo 1º, perdão. O alistamento eleitoral e o voto são, inciso de número 1, obrigatório para os maiores de 18 anos. Inciso de número 2, facultativo para, letra A, os analfabetos. B, os maiores de 70 anos. C, os maiores de 16 e menores de 18. Então, nós sabemos que o analfabeto ele não pode se eleger,
É proibido. Parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, o analfabeto, ele é inelegível. Ele não pode se eleger, mas votar, uma vez que o voto é o sufrágio universal, direto, secreto, com valor igual para todos, em regra, todos podem votar. Em regra, facultativamente, os analfabetos, maiores de 70 e os maiores de 16 e menores de 18, eles, portanto, são facultados e as demais pessoas não podem votar. Então, de acordo com o artigo 9, de acordo com a atividade de número 9, em relação aos direitos políticos, o analfabeto, letra A, vota facultativamente, mas é inelegível. Artigo 14, inciso de número 2, letra A, bem como o parágrafo 4º da Constituição Federal. Essa é a resposta correta, porque a letra B, ele vota obrigatoriamente. Falso. Letra C, ele vota facultativamente, até aí está certo, mas ele é elegível para cargos municipais. Falso, ele é inelegível para qualquer cargo. Letra D, ele vota obrigatoriamente. Falso. Tá? Então, resposta correta da questão número 9, letra A, artigo 14, inciso de número 2, letra A, bem como também parágrafo 4º. 10, questão de número 10. É reservado a de iniciativa exclusiva do Supremo Tribunal Federal dispor sobre o Estatuto da Magistratura. Aí essa questão, nós estudamos a mesma quando nós estudamos o processo legislativo, quando nós estávamos estudando o poder legislativo. E aí nós vimos que nessa questão do processo legislativo, nós temos a Constituição Federal, que é o topo máximo de toda norma constitucional, abaixo delas emendas constitucionais, após vem as leis, então, infraconstitucionais, que eu tenho a lei complementar, a lei ordinária, a lei delegada, a medida provisória e os decretos, bem como resoluções. E nós sabemos que, pelo controle de convencionalidade da lei, e aí os senhores fizeram, inclusive, a parcial 2, de acordo, então, com o artigo e a proposta que o Valério Mazzuoli traz, né? E alguns alunos mandaram mensagem, professora, não é controle de constitucionalidade, isso é controle de convencionalidade. Aí eu pensei, o aluno ele nem está lendo o artigo, porque a primeira questão do artigo, o Valério Mazzuoli tratava sobre o controle de convencionalidade das leis. E na segunda parte do artigo, o Valério Mazzuoli estava trabalhando com o controle de constitucionalidade da lei. E por que eu dei esse artigo? Porque é um artigo científico, trabalhado em sede de especialização, em que o autor ele trabalha tanto com o controle de convencionalidade, bem como com o controle de constitucionalidade. Aí o aluno, a gente não estudou controle de convencionalidade, eu posso dizer e afirmar para vocês, é o aluno que ele não está estudando. Porque nós vimos o controle de convencionalidade, eu não utilizei a expressão controle de convencionalidade, mas porque é uma expressão dele. Mas nós estudamos, quando nós estudamos o processo legislativo. Eu trouxe o triângulo para os senhores, eu trouxe dizendo, a Constituição está lá no topo, inclusive nós estudamos que para fazer o controle de convencionalidade da lei, nós precisamos de um quórum de presentes e um quórum de deliberação. E nós estudamos esses quórums para uma lei ordinária, maioria simples, para uma lei complementar, maioria qualificada. O que é uma maioria simples, o que é uma maioria qualificada. E mesmo isso, nós estudamos que antes de iniciar a votação, eu preciso da presença, que sempre, independentemente se é para uma lei ordinária, para uma lei qualificada, para uma lei complementar, o quórum presencial, o quórum de presentes sempre será a maioria qualificada, que é o primeiro número inteiro, tá? A metade dos membros. Então, para uma lei complementar, eu preciso de maioria qualificada dos presentes para iniciar a sessão e depois a maioria qualificada para a votação. E para uma lei ordinária, eu preciso, para que ela seja iniciada aquela sessão,
A maioria qualificada, que é o número superior, né, à metade dos membros da casa, e depois, para iniciar a votação tendo esse quórum, eu preciso do quórum de deliberação, que para uma lei ordinária é a maioria simples, que é o primeiro número inteiro da metade dos presentes. Aí realmente eu fico triste, eu me entristeço, porque eu verifico que o aluno entra na aula ao vivo já não está adentrando, mas eu partia do pressuposto que o aluno pelo menos estava assistindo a aula gravada. E eu acabei de verificar que muitos desses alunos não estavam assistindo essas aulas gravadas. E aí, quando eu dei uma atividade diferente, eu fiquei brava. Fiquei brava. Por quê? Porque eram perguntas de alunos que estavam completamente alheios. Eles não estavam sabendo o que estava acontecendo, porque eles não estavam assistindo a aula ao vivo e creio eu que não estavam assistindo as aulas gravadas. E aí esse recado não é para você, Douglas, não é para você, Maria Gabriela, não é para você, Tarcísio, não é para você, Rafaela, porque vocês foram os 4 que sempre estavam acessando a aula. Então, eu acredito que vocês sabiam qual foi a minha proposta e que conseguiram fazer perfeitamente, né? Inclusive, eu estava agora na parte da manhã, vendo também outras parciais. Mas, enfim, a gente entristece, porque eu pedi tanto, tanto, tanto para todo e qualquer aluno meu. A educação não pode parar. E não pensem que porque a gente não esteja fazendo provas oficiais, né, individuais, que vocês não podem deixar de estudar. Eu sempre digo a vocês, o estudo não é para nota. O estudo é de vocês. E ninguém vai arrancar isso de vocês. Esse semestre, ele não volta mais. E o aluno que não se dedicou da mesma forma que ele tinha que se dedicar se uma aula era presencial, ele perdeu. Não volta mais. E eu tenho certeza e dou a garantia para os senhores que futuramente eles vão ter que estudar todo esse conteúdo sozinhos e aprender na marra. É um dó. É um dó. Mas, enfim, a gente não pode abrir a cabeça da pessoa, né, e querer colocar algo lá dentro dela, tem que partir dela. O que foi oferecido, nós oferecemos e da melhor maneira possível. Pelo menos eu tentei dar minha aula da melhor maneira possível, como se fosse aula presencial. E até pelo contrário, eu acredito que apesar de não estar presente fisicamente, eu me mantive mais presente virtualmente, porque eu estive muito mais perto de vocês. Os meus horários com vocês foram horários dedicados de uma forma muito maior do que aquelas 3 horas que a gente permanece em sala de aula. Então, eu agradeço muito vocês. Não pela presença aqui, tá? Mas eu agradeço vocês pelo compromisso que vocês têm com vocês. Porque eu simplesmente estou fazendo a minha obrigação. Eu preciso adentrar e dar aula. Né? Se tiver 1, ou 20, ou 30, eu vou dar a mesma aula com o mesmo empenho. Mas eu agradeço a vocês pelo o compromisso de vocês, pelo o empenho de vocês, pela a dedicação de vocês para com vocês mesmos. É o meu orgulho, é o meu aplauso. E saiba que vocês estão fazendo a diferença. Saiba que nesses minutos que vocês estão gastando, vocês tenham certeza que vocês estão saindo na frente daqueles outros 30, 35 que estão na sala de vocês. Não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida disso. Então, esses minutos que eu estou gastando aqui, agora com essa fala, abrindo esse parênteses, é realmente para parabenizá-los. E não é porque vocês estão assistindo a minha aula. Não é isso que eu quero que vocês entendam. Eu estou parabenizando vocês pelo o compromisso, por serem pessoas dedicadas e que mantiveram a disciplina. É disso que a gente precisa. É desse tipo de estudante que a gente precisa. E aí, falta só essa questão, e antes de eu terminar, deixa eu dar esse recadinho. Eu sempre disse a vocês, o aluno está sendo observado desde o primeiro dia que vocês entram em sala de aula.
Não pensem que vocês não estão sendo observados. Todos os professores sabem quem são vocês. E aí, quando chega, né, no quinto, sexto, sétimo, quarto período, que começa a questão dos estágios, os alunos ficam loucos e querem fazer estágio remunerado, e começa a chegar aquele monte de currículo. Eu já disse isso para os senhores em sala de aula. Quem que a gente vai indicar? Quem que a gente indica? A gente indica o aluno que sempre estava disponível, dedicado, competente, estudioso, comprometido. Meus queridos, há 15 dias atrás, o doutor Daniel, delegado da Polícia Federal, me ligou numa quinta-feira, às 4 horas da tarde. Dani, eu estou precisando de uma lista. Vai surgir de 1 a 3 vagas de estágio remunerado aqui na PF para trabalhar comigo. O estágio aqui não é para ser office boy, não. Não é para tirar xerox, não é para ir ali para mim, é para trabalhar comigo. Vai trabalhar comigo, vai realizar as minhas peças. A única coisa que eu te peço, o aluno tem que gostar de penal, porque aqui é puramente penal, e saiba escrever. Ele falou, olha, eu não quero que você divulgue no seu Instagram, porque se você divulgar no seu Instagram, vai dar fila quilométrica aqui. E eu não quero isso. Por isso é que eu estou te ligando. Eu quero que você faça uma lista para mim de 5 a 8 alunos seus, que você conhece, que são comprometidos, para que possam fazer esse processo seletivo comigo de 1 a 3 vagas, são 6 horas diárias. O aluno que estuda de manhã pode vir à tarde, quem estuda à noite pode escolher se quer vir de manhã ou de tarde. Eu libero em época de prova, bolsa de R$ 1.200. Escolhe para mim e me manda para fazer o processo seletivo. Eu mandei para ele, e aí ele queria de quinto a sétimo período, quinto ao sétimo, que gostasse de penal, não precisaria nem ter visto penal, porque foi comigo que aprender tudo com ele, mas que tinha que gostar de penal. E que soubesse escrever. Eu fiz uma lista, liguei para 8 alunos meus, contados nos dedos. Contei nos dedos. Liguei para 8, eu fiz uma lista primeiro. Depois que eu fiz essa lista de 8, eu liguei para o professor Mardoqueu. Você concorda comigo desses 8 alunos? Ou você tem algum outro aluno que é muito bom, desculpa a expressão, que é foda? E foda é nesse sentido, disciplinado, comprometido, estudioso, determinado, que às vezes você foi professor e eu não fui, porque às vezes acontece de ter turmas na faculdade, que olha que você vê, está formando e eu não lecionei para essa turma, às vezes acontece. O que eu me disse, Dani, acresce o nome de um aluno aí, me deu o nome, eu coloquei. Liguei para o professor Flávio. Professor Flávio, fiz essa lista de 8 alunos, o professor Mardoqueu acresceu esse aluno. Você concorda comigo? Você acha que eu estou sendo justa? Ou tem também algum que você acha que não deva estar aqui por alguma situação específica? Você quer acrescer? Dani, eu não quero acrescer ninguém, essa lista está perfeita. Ótimo. Liguei para a professora Naone. Naone, Dani, assina embaixo. Isso tudo foi quinta-feira. Mandei a lista para ele na sexta-feira, na hora do almoço. Na segunda-feira, ele já tinha chamado os candidatos para ir fazer prova. Já entrou em contato com eles fizeram prova na terça-feira. Foram 2 questões dissertativas. Está lá. O resultado saiu. Até agora, o Daniel, o delegado, não entrou em contato comigo, não. Mas 3 entraram. 3 entraram. Todos fizeram um processo seletivo e eram alunos excelentes. Mas desses 3, só tínhamos 3 vagas, então 3, logicamente, ia passar. E aí esses 3 que foram aprovados me ligaram. Já vai começar a trabalhar. Um estágio de 6 horas, dispensa na época de prova, com uma bolsa de R$ 1.200 em plena pandemia. Meus queridos, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Então, aqui, ó, toda hora eles me ligam e agradecem e foram me mandando. Dani, passei na prova. Dani, agora me ligaram, me pediram meu currículo. Dani, agora me ligaram, me pediram meus documentos. É isso que eu quero dizer para você, Maria Gabriela. Para você, Rafaela. Para você, Douglas. Para você, Tarcísio.
vocês estão sendo observados. Não adianta levar um curso com a barriga e depois, quando chegar no quinto, no sexto, no sétimo, o professor vai escolher aquele que, desde o primeiro dia de aula, tinha o brilho do direito nos olhos, tinha vontade de ser alguém na vida, de mudar a sua vida e mudar a vida de alguém que lhe é caro, né, que ele ama. Não percam essa vontade. Não percam seus sonhos. E por pior que tudo esteja, esses dias eu postei no Instagram um idoso com 92 anos, gente, não sabe nem ligar o computador, mandando os outros alunos mais novos ter sabedoria e paciência. Então, o que eu quero dizer? Não foi fácil esse semestre para ninguém. Não foi fácil para vocês, não foi fácil para nós, professores. Internet que cai. Ontem a professora da ONU me ligou. Dani, eu passei um aperto louco. Eu falei, o que foi na ONU? 7h29, na hora que eu entrei para dar aula, deu um pico de energia na minha casa, acabou a luz. Eu liguei para a representante de classe, falei, aguarda aí. Peguei meu computador, peguei minhas coisas, peguei meu carro, meu marido, que na ONU não dirige, correndo, fui para a casa da minha mãe, cheguei lá em 15 minutos. Eu atrasei a aula em 15 minutos, mas comecei a aula. A professora Naone poderia simplesmente mandar o recado para a representante de sala. Hoje nós não teremos aula. Tive um problema com a internet. Olha o que ela fez. Saiu correndo de casa. Imagina, eu ia ficar louca, sair gritando, gente, me ajuda. Foi para a casa da mãe, atrasou 15 minutos da aula, mas deu a aula. Então nós, principalmente eu, que estou conversando com vocês, eu sei de todas as dificuldades dos senhores. Internet que cai, internet que não fala, canseira da gente ter que acordar cedo para se dar mal. Gente, a vida só anda e só progride para aqueles que correm atrás. Nada cai do céu, a não ser chuva. E olha que às vezes a gente precisa dela e ela nem cai. Então, meus queridos, muito obrigada. Muito obrigada. Não por terem participado da minha aula, mas por terem mantido o foco, a disciplina, a determinação, o empenho, o comprometimento. Podem ter certeza que não vai ser em vão. Podem ter certeza que não vai ser em vão. E então, voltando, questão de número 10, é reservado, então, portanto, a lei complementar, lei ordinária, decreto ou medida provisória de iniciativa exclusiva do Supremo Tribunal Federal, dispor sobre o Estatuto da Magistratura. Artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporará sobre o Estatuto da Magistratura, observado os seguintes princípios. Então, de acordo com o artigo 93, questão de número 10, letra A, tá? E aí, a gente encerra a nossa resolução de questões de hoje. E na próxima aula, a gente entra, então, da questão de número 11 até a questão de número 20. Meus queridos, eu estou à disposição dos senhores. Os senhores têm alguma dúvida em relação a essas correções? Querem que eu volte a alguma questão da matéria? As questões de número 11, mesmo de 11 a 20 que vocês tenham resolvido, a gente vai deixar para a próxima aula. Então, alguma dúvida em relação à questão de número 1 a 10 ou alguma questão em relação ao próprio conteúdo. Vocês têm alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida? Sim, minha querida. Sabe Pode a falar. questão de número 5? Sei. Eu queria saber o artigo. Eu perdi na hora que você falou do artigo da questão. Artigo 92. Vocês querem que eu repita todos os artigos? Uai, pode. Pode, então vamos. Questão de número 1. Artigo 86. 2. Artigo 14. Parágrafo 3º. Inciso 6. A linha C. Artigo 14. Parágrafo 3º. Inciso 6. A linha C. Questão de número 3. Artigo 14. Parágrafo 3º. Inciso 6. Alíneas A e C. Artigo 14. Parágrafo 3º. Inciso 6. Alíneas A
e C. Quarta questão. Artigo 101, 103B. Artigo 101, 103B. 5. Artigo 92. 5. Artigo 92. 6. Artigo 12, parágrafo 3º. 6. Artigo 12, parágrafo 3º. 7. Artigo 103B. 7. Artigo 103B. 8. Artigos 1º, inciso 1, 2 e 5. Artigos 1º, inciso 1, 2 e 5. E artigo 3º. Artigo 1º, inciso 1, 2 e 5 e artigo 3º. Questão de número 9. Artigo 14, inciso 2, a linha A e parágrafo 4º. Artigo 14, inciso 2, a linha A e parágrafo 4º. Questão de número 10, artigo 93. Questão de número 10, artigo 93. Alguma dúvida, pessoal? Não? Rafaela, Douglas, Tarcísio, Maria Gabriela, tudo ok? Ok. Tudo ok. Então, beleza. Então, obrigada, querido. Então, nós vamos encerrar agora. Meu forte abraço para você e até na aula da semana que vem, fazendo a correção das outras questões. Um beijo, queridos. Beijo, Dani. Tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Ótima semana para vocês. Beijo, Dani. Beijão. Tchau. Beijão. Com Deus, com Deus.